Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estava com muita saudade de poder sentar aqui e gravar, né? Falar aqui com vocês, compartilhar as minhas experiências, angústias, anseios, as conquistas. Mas confesso, gente, que estava bem corrido, ainda está. Mas eu estou fazendo uma força enorme para separar um tempinho. Aproveitei que a Serena tá dormindo e vim gravar pra vocês. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe, né, não sabe quem eu sou, eu me chamo Bárbara, eu sou mãe da Ana e da Serena. A Ana tem 8 anos e a Serena vai fazer 3 agora em abril. E como vocês viram aí, né, teremos novidades. Tem um bebezinho aqui no forninho e eu queria compartilhar com vocês, né, como que vai ser, como está sendo a nossa reação. Confesso que foi um choque, já deixo aqui adiantado, né? A gente não estava planejando para esse momento, mas eu quero compartilhar para vocês, né? Mostrar como foi a nossa reação, contar também tudo que aconteceu nesse primeiro trimestre de gestação e, enfim, né? Compartilhar, fazer desse momento aqui uma troca. Eu gosto muito de compartilhar esse momento, principalmente essa fase da gestação, né? Desde a espera até a chegada do bebê, é algo que vai mudando, né, a nossa vida, mexe muito com a rotina familiar e principalmente com a mãe, né? Muitas coisas acontecem na nossa cabeça, então eu queria muito compartilhar com vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que ajuda muito, não só para que eu saiba que vocês gostam desse tipo de conteúdo, mas também para divulgar o canal, né, e atingir mais pessoas para a gente continuar crescendo. Isso é muito importante. E se você, né, acabou de aparecer aqui, seja bem-vinda, sinta-se à vontade de fazer parte da nossa família, se inscreva no canal, é muito bom receber gente nova aqui e eu tô aqui de coração aberto, né, para receber você na minha vida aqui, no nosso pedacinho. E eu espero que você goste e também se sinta à vontade no meio da gente. Bom, gente, vamos dar início, né, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei sentar aqui e gravar pra vocês, mas eu sempre acho que fica meio que confuso, mas é a realidade, né, gente? Não estava nos nossos planos engravidar, então nós fomos pegos de surpresa. E eu vou contar pra vocês, então acho que eu vou tentar, né, trazer uma introdução até o dia que a gente descobriu de fato a gestação, tá bom? Então foi assim, no meio do ano, por volta de junho, eu fui no meu ginecologista, eu amamentava a Serena e eu já tinha decidido que eu não queria mais dar de mama pra ela, então eu fui fazer, né, o exame Papa Nicolau, os exames de rotina, né, de ginecologia. E eu tenho endometriose e um cisto no ovário esquerdo, né? Então, a gente precisava ver como é que tava depois do parto, como que ficou, para saber como que a gente ia proceder no tratamento, tá? Eu descobri endometriose, gente, depois que eu já tinha a Ana. Eu tive um período de muitas cólicas e aí eu fui ao médico, foi descoberta então a endometriose e logo quando a gente descobriu, eu decidi então que eu queria engravidar. Eu não queria iniciar o tratamento, eu queria engravidar e depois que eu ganhasse o bebê, eu iniciava o tratamento. Então foi esse o meu pensamento. E aí em junho eu fui no médico, a gente fez todos os exames, ele passou a ressonância e a ressonância acabou demorando, né, porque mesmo pelo convênio, não tinha aqui próximo, né, no bairro onde a gente mora, se eu não me engano, acho que demorava uns 2 meses. A gente achou em Belfor Roxo, né, que é um pouco longe daqui de onde a gente mora, mas com um prazo menor. Então eu fiz a ressonância e nesse mesmo período eu também fui no gastro, né, que eu estava com problema, sentindo muita dor no estômago. Então nós fizemos uma endoscopia, eu fiz uma ultrassom, fiz vários exames. Então assim, eu tava no momento agora de começar a me cuidar. Eu entrei pra academia, né, ia começar com a nutricionista, fazer acompanhamento, porque eu estou acima do meu peso, muito acima do meu peso. Então eu tava focada em mim, sabe? E aí o que aconteceu foi que quando os resultados todos ficaram prontos, a carteirinha do meu plano, ela venceu, né? A carteirinha do convênio venceu e eu precisava fazer uma nova carteirinha. E como o convênio, né, é do trabalho do meu marido, eu precisava de tirar foto, tirar cópia de todos os documentos novamente para dar entrada numa nova carteirinha. E essas questões mais burocráticas, assim, eu confesso para vocês que eu fui adiando, sabe?
E passou então, né, agosto, setembro. O dia 6 de setembro foi a minha última menstruação e veio normal. Como eu tenho endometriose, os meus ciclos eles não são muito regulares e eles tendem a ser ciclos longos, tá? De média de 36 dias, às vezes 34, 32, alguns de 40, 36. Assim, não tem uma... A média que eu falo é entre 34 e 36 dias, tá? Mas, então, passou. E aí, quando foi em outubro, a gente ia pro encontro da família, que seria no dia 15 de outubro. E no dia 9, na semana que antecedia, né, a data do encontro, a minha menstruação desceu. E aí, tudo bem, desceu a menstruação, fiquei feliz porque eu falei, bom, até o dia do encontro a menstruação já vai ter ido embora e fiquei tranquila, né? Mas aí eu achei estranho, gente, porque a menstruação ela não desceu igual ela desce, né? Desceu só um pouquinho, assim, de sangue meio rosado, meio marrom, como se fosse, assim, o início, assim, da menstruação. E ficou, assim, por 5 dias, tá? Mas, não, na hora não me despertou tanto alarme. Por quê? Porque já aconteceu de eu passar 3, 4 dias assim e depois vir o fluxo mesmo, né? Nesses dias assim, passou. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a arrumar as coisas aqui em casa, né? A bolsa para as malas. E, gente, eu estava muito cansada. Era um cansaço, assim, surreal. Eu não consigo descrever pra vocês. A sensação que eu tinha é que eu tava há dias sem dormir. E eu lembro que enquanto eu tava arrumando a mala, eu comecei a chorar de cansaço. Eu falava, Deus, me ajuda, eu tô muito cansada. Eu preciso terminar isso. Gente, eu estava com era tanto cansaço e uma vontade grande de chorar. E eu não sabia, sabe? Eu pensava que era por conta da faculdade, né? Por conta das coisas, da rotina. E eu tava fazendo academia, eu tava fazendo cursinho. Então, assim, eu pensei que era só mesmo um desgaste físico mesmo e emocional. Então, arrumamos tudo. Na sexta-feira nós viajamos. E na viagem, gente, eu quase não conseguia ficar acordada. Sabe, eu não gosto de viajar e quando eu tô de carona, né, com meu marido, eu gosto de estar acordado pra poder ir conversando com ele, né, porque só quem dirige sabe como é cansativo. Às vezes você tá todo mundo dormindo, então assim, você acaba te dando sono. Então a gente sempre... E a gente reveza, né, se ele tá cansado, eu vou dirigindo. Então, assim, né, eu não entendi por que eu estava com tanto sono. Era algo assim, que eu estava com, né, um sono maior. E também fiquei bastante enjoada na viagem. E até então, gente, nada que associasse, que eu pensasse que pudesse ser uma gravidez. Mas quando foi o sábado, eu acordei e eu tive um sentimento, eu falei com o Flávio assim, acho que estou grávida. E ele falou assim, por que você acha isso? Eu falei, não sei, eu acho que eu tô grávida. A minha menstruação, ela não desceu direito, ela desceu bem pouquinho. E estava insuportável dar de mamar pra Serena. Gente, eu nunca senti tanta dor no peito. Sempre que eu estava no meu período menstrual, os seios ficavam mais sensíveis, doía, né, pra dar de mamar, mas não ao ponto que estava. Gente, estava insuportável. Era uma dor muito grande pra ela mamar. E eu senti que a Serena mamava com mais força e ela passava mais tempo no peito. E assim, eu não tava aguentando. Eu lembro que quando ela vinha, eu chegava a encolher assim, porque doía muito. Então, né, eu pensei, ok, comecei a sentir mais a região do ventre inchada, mas pensei, a menstruação veio, então assim, nada, gente, na minha cabeça me dizia que eu estava grávida, a não ser na hora que eu acordei de manhã e tive esse sentimento de falar assim, eu acho que estou grávida. Só que a gente estava indo pro encontro da família, e aí lá é uma região de roça, e da onde a gente saiu, né, da casa da minha tia até o local onde era o sítio, não passamos perto de farmácia, né, então eu não comprei nada. Eu até cheguei a pensar em fazer um teste, mas como no local que a gente estava era longe da farmácia, eu não comprei nada, tá? Passou o sábado, no domingo de manhã eu fui com a minha tia comprar pão, e eu cheguei, gente, a pensar assim, se tiver uma farmácia aberta, eu vou comprar, mas na cidade interior, a farmácia estava fechada, aí eu tinha que perguntar qual era a farmácia que estaria aberta naquele dia, porque lá tem tipo um rodízio das farmácias, né?
a farmácia estaria aberta naquele dia, mas eu não queria que, tipo assim, eu não queria fazer um alarde ou falar que deixar alguém preocupada, sabe? Então eu preferi esperar. Falei, amanhã eu tô indo pra Belo Horizonte e se for preciso a gente chega e faz o teste lá. E aí passou, né? Nós viajamos, então nós somos de Minas pra Belo Horizonte, né? Do interior de Minas, que a gente tava na casa da minha avó pra Belo Horizonte. E eu também continuei cansada. Eu dormi algumas vezes, sentindo enjoo também. Mas passou. E a gente foi pra cachoeira, a gente saiu, a gente aproveitou bastante e voltamos. Quando voltou, na viagem de volta, né, de Belo Horizonte pro Rio, gente, tinha uma moça na parada que ela tava com perfume. E eu senti tanto enjoo com o perfume dela, foi, assim, a coisa mais de sentir assim, falar assim, falei, Flávia, esse perfume tá muito forte, tava uma coisa que tava me incomodando muito. Eu não sei se de fato ela tava com perfume muito forte ou se era só eu que estava sentindo assim. Então eu fazia xixi, e detalhe, eu fazia muito xixi. Toda hora, meu marido ainda falou assim, caramba, você fez xixi em casa, uma hora depois você quer fazer xixi de novo. E eu falei assim, eu tô muito apertada. Então assim, pensei que pudesse ser até uma infecção de urina, porque toda hora eu tava realmente fazendo xixi. Então, voltamos pra casa, aí na parada lá também eu comi um pão com ovo, senti que não tava muito legal assim, eu, né, vim aqui com aquele negócio assim, ruim, e chegamos em casa, tá? Quando a gente voltou, eu comecei a ficar mais suspeita, assim, e aí o que eu fiz, gente? Eu fui adiando, eu não queria fazer o teste, porque eu tinha medo do resultado, sabe? Aquela coisa de... Tipo assim, o não te frustra, mas o sim, ele muda tudo, sabe? Então eu fiquei adiando, e aí foi no sábado à noite. Então a gente chegou, se eu não me engano, acho que na terça ou quarta-feira, e no sábado à noite eu tive um sangramento, né? Um pequeno sangramento. E aí eu falei, eu vou ter que fazer o teste, porque eu falei com ele de novo no sábado à noite, falei, eu acho que eu tô grávida, tá? Eu fui, ele falou assim, então amanhã você compra o teste. E aí eu acordei no outro dia de manhã cedo, com muita vontade de fazer xixi, liguei pra farmácia, eles trouxeram um teste, e eu fiz o teste escondido. E vamos tentar deixar a imagem pra vocês aqui. Eu fui lá fora brincar com a cachorra, e eu não queria ver o teste, eu não quis olhar, eu saí. E aí quando eu voltei, que eu vi o teste positivo, gente, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar. E não foi um choro Era tipo assim, eu não tô acreditando, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo agora? Era tipo desesperador, sabe? Era de você não saber, de fugir dos seus planos. Então, eu falei, tá errado esse teste. Meu marido acordou, eu não falei nada com ele. Eu pedi que ele saiu, né? Ele foi na feira, eu pedi que quando ele voltasse ele trouxesse um outro teste. E aí eu fiz o teste de novo. E aí já tinha passado, né, a urina, isso já era por volta de quase meio-dia. E eu fiz o teste e fui lá, gente, deu positivo. E a Ana viu, a Ana ficou feliz. E eu não acreditei. E aí foi a hora que realmente eu desabei, que eu chorei. Sabe? Não que eu não estivesse feliz com a gravidez, sabe? Como eu disse pra vocês. Eu sempre quis o terceiro filho. Mas, eu não sei se eu disse, né? Mas, se eu não tiver dito, eu vou repetir aqui. Eu sempre desejei o terceiro filho. Era algo que estava dentro do meu coração. A gente sempre quis o terceiro filho. Tanto que na viagem a gente conversou sobre isso. Eu disse, né? A gente estava na cachoeira, então a gente estava em família. E eu conversando lá com o pessoal, dizendo que eu queria muito o terceiro filho. Que eu gostaria muito de gerar um terceiro, de passar pela experiência de novo, né? De gerar um bebê. Mas que eu queria muito adotar um menino, porque eu não queria ficar tentando, né? Até me emociono aqui. Então, assim, eu não imaginava que ali eu já estava grávida, sabe? Eu não sabia, mas ali já tinha um bebezinho. Então, pra mim, gente, foi um choque de saber, assim, que aquilo que eu sempre quis, mas estava vindo numa hora que eu não estava planejando, que eu não estava esperando. E esse nosso lado egoísta, né? Esse nosso lado que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, isso mexe com a gente.
Então eu precisei de um tempo, sabe? Demorou pra ficha cair, demorou pra que eu entendesse que foi a vontade de Deus e que ela é boa, perfeita e agradável. O Flávio, ele, né, comemorou, ele estava compartilhando com todo mundo que ele seria pai de novo. E eu falando com ele assim, calma, a gente acabou de descobrir, a gente, né, nem viu se o bebê tá no lugar certo. E aí ele fez o churrasco já naquele dia, sabe? A gente chamou os nossos vizinhos, então já foi falando pra todo mundo, saiu falando pra nossa família. E eu ainda tava com aquilo assim, tipo, sabe quando a ficha não caiu ainda? Então, demorou um tempo. E aí, a ficha, né, começou a cair quando eu fui fazer a ultrassom, né? E aí outro dia eu fui no posto, né, pra começar a fazer o pré-natal, porque a carteirinha do convênio, aí como ela tava vencida, né, então eu precisava iniciar o pré-natal e repetimos o teste lá e aí deu positivo de novo. Então eu falei, ok, pela data da minha menstruação, eu estava eu estava mais ou menos com 6, 7 semanas. E aí eu marquei então pra fazer a ultra, né? Fui no particular, paguei pra fazer uma ultra e nós chegamos lá e o médico viu o saco vitelínico, viu a vesícula, mas não viu o bebê. E ali, gente, na hora eu pensei assim, Deus, me perdoa, sabe? O meu primeiro pensamento foi me perdoa, mas não tira o bebê de mim, não tira o bebê de mim, porque é como se o sentimento entrasse em confusão com o outro, sabe? De você, no primeiro momento, você rejeita a ideia porque você, né, não está planejando, você não está preparado, é um susto que você toma. E no segundo momento você vê que aquilo de fato pode nem, sabe, que o bebê pode nem vingar, ele pode nem desenvolver. Então eu chorei, eu fiquei muito triste, eu vim pra casa muito triste e o médico explicou que pelo tamanho ali, né, que tava o saco, provavelmente eu tinha tido uma ovulação tardia. Então, na ultrassom eu tava com entre 5 e 6 semanas, mais provável que eu tava com 5 semanas, então por isso não deu pra ver o embrião. E aí ele pediu que a gente repetisse depois de 15 dias para poder ver se o bebê já tinha desenvolvido, se tinha batimentos e tudo. E eu confesso para vocês que foram 3 semanas angustiantes assim na minha vida. E houve-se a suspeita da gravidez anaembrionária, né, que é quando forma o saco, mas o embrião ele não se desenvolve, né? Então eu entrei em desespero, assim, eu fiquei muito triste e eu só pedi a Deus para, por favor, deixar a criança ali, que quando a gente voltasse lá o bebê estivesse, né, estivesse desenvolvendo com saúde. E isso é o mais importante, independente do sexo do bebê, é o que a gente mais deseja, que o bebê ele venha com saúde, né? Que ele venha, que tenha todas as partes, né, prontas, perfeitas, e assim como foi com as meninas. Na outra semana eu passei mal, eu fui pra maternidade e eu descobri que eu estava com Covid, então eu tive que ficar, né, 7 dias em casa, esperar. E aí você não viu o bebê, você não sabe como é que tá, você fica naquela angústia, naquela espera. E nem ainda mais tinha Covid, eu estava com aquele sentimento assim de me sentir culpada. Então, quando a gente voltou, né, daqui 3 semanas depois, eu e o Flávio fomos, né, a gente não levou as meninas, porque elas, do primeiro ultrassom, elas foram com a gente e criou uma expectativa e elas não conseguiram ver o bebê. Então, na segunda, eu não levei elas porque eu tinha medo do que poderia, do resultado, né? E a gente, né, eu falo, a gente tem pouca fé, né? Enfim. Mas eu tinha medo do resultado, então eu e o Flávio fomos. E quando o médico, assim que ele colocou, gente, a primeira imagem que dava pra ver era o embriãozinho formado lá. E eu comecei a chorar, sabe? Porque de ver o bebê. E na hora que o médico colocou o coração pra bater, porque o médico tinha visto que eu não tinha conseguido ver o embrião antes, então ele falou assim, olha aqui, ó, tem um bebezinho, tem um batimento. E isso na hora me deixou muito emocionada, sabe? Eu ria e chorava de alegria e de alívio, sabe? Daquele peso de ter saído ali, de me sentir culpada e grata, né? Porque Deus tinha deixado o bebê ficar ali. Então, passou, a gente, né, essa primeira ultrassom, ela foi com 9 semanas.
Então nós vimos o bebê, tava tudo bem, o bebê tava crescendo super bem, tava no local certo, né? Tudo já direitinho. E aí sim eu comecei a falar com o bebê, conversar. E assim, independente do sexo do bebê, a gente só queria que o bebê tivesse saúde, sabe? O que a gente mais deseja é que o bebê venha com saúde, que venha perfeito como as meninas são, gente. As minhas filhas são perfeitas e elas, né, são presentes do Senhor mesmo na nossa vida. Então a gente deseja que seja assim, né? O bebê também ele vem assim. E aí passou, né? Passou então a 9ª semana, a 10ª semana. E assim, gente, eu não sou aquela grávida que tem enjoos, de que fica vomitando, que tem repulsa a alimentos, não. O meu sintoma principal é o sono. Eu tenho um sono absurdo, de parecer que eu estou, tipo assim, 30 horas, 40 horas sem dormir. E assim, é um sono que me deixa exausta, muito cansada. E aí eu tinha que ir pra faculdade e, gente, você não sabe a sensação de ter que ficar segurando o olho assim, ó, de ficar batendo cabeça, o professor falando e eu fico sem graça, né? Porque eu não tinha conversado com os professores, né, falado nada. Então, às vezes, se o professor tá falando, você tá lá cochilando. E o bom é que meu curso é noturno, então acho que eles devem pensar, né, Tatinha, trabalhou o dia inteiro, tá cansada. Mas, assim, é um sono. Pra mim, o principal sintoma é o sono. Mas nesta gestação, eu tive também um pouco mais de enjoo, tá? Eu senti mais enjoada, não com repulsa de alimentos, mas aquela sensação de estar sempre... Sabe quando a comida não tá legal, não desce bem, você tá como se fosse aquela comida ali, não sei, sabe? Era uma sensação de enjoo mesmo. Acho que durou até umas 13, 14 semanas por aí, tá? Então, chegou o momento de fazer o exame principal, né, do primeiro trimestre, que é o ultrassom de translucência nucal, ou como muita gente conhece, como morfológico do primeiro trimestre. E aí nós vimos o bebê, vimos que estava tudo direitinho, né? Pra quem não sabe, se você é mãe de primeira viagem, o exame de translucência nucal é um exame muito importante para poder diagnosticar e saber se o bebê ele tem uma predisposição, né, a ter algum tipo de malformação, principalmente medindo o líquido que tem aqui na nuca, né, o líquido que tem na nuca, e para ver se há a presença de um osso nasal. É claro que isso só não é suficiente, mas já é um indicativo de alguma malformação que possa ter ali no bebê, assim como também para avaliar se há um risco da mãe desenvolver algum problema durante a gestação, como pré-eclâmpsia, né? Posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, acho que é isso. Tem uns exames que esse exame do primeiro trimestre ele pode identificar alguns problemas em que a mãe ela possa desenvolver no decorrer da gestação. Então é muito importante, sabe? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu fui lá, paguei no particular e fiz pelo particular o exame, tudo estava tudo direitinho, os ductos venosos, né? Tava tudo perfeito, graças a Deus. Então a gente viu o bebê ali e o médico deu o palpite, né, do bebê. A gente tinha pensado de fazer, a minha ideia inicial era de descobrir o sexo do bebê só quando o bebê nascesse, mas o Flávio não queria. E eu comecei a olhar enxoval, essas coisas, e senti uma dificuldade de comprar roupinhas neutras, sabe? E aí, gente, acabou que na hora lá, o médico perguntou se eu queria, e eu falei, ok, quero. Então ele deu o palpite, e aí eu era a única pessoa que estava lá, então eu era a única que sabia o sexo do bebê. E aí resolvi fazer uma surpresa para a família. Aproveitei que minha mãe estava aqui no final do ano e fizemos uma revelação. Mas isso eu vou mostrar para vocês depois, que tem um videozinho. Ficou lero-lero, mas eu vou mostrar para vocês. Quem sabe serve de inspiração para outras mamães. Então foi isso, né? O primeiro trimestre. Fiz os exames de sangue, deu tudo certinho. Eu não tenho problema de pressão alta, o meu é o contrário, eu tenho pressão baixa, então a minha glicose também é baixa. Então, assim, a médica pediu que eu tivesse sempre com um biscoito que eu pudesse comer, pra não passar muitas horas sem comer, né? Primeiro que eu sinto dor de cabeça quando eu fico muito tempo sem comer, mas principalmente porque eu tenho uns picos, assim, de pressão, sabe? E aí, ela pediu que tivesse sempre uma fruta, uma barra de cereal, um biscoito, alguma coisa fácil ali pra você comer e que, né, na hora que você às vezes tá na rua, eu vou pra faculdade, eu sempre tenho ali algum lanchinho pra não ficar com fome, né, e pra não ficar muito tempo sem me alimentar. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa criança que está aqui, ela já ganhou presente, gente, e eu não comprei nada, né, então
talvez eu comece agora, né? Para próximo mês, assim que eu entrar de férias na faculdade. Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu estudo na faculdade federal e por conta da pandemia nós tivemos um atraso, né, de todos os períodos. E agora, meu período, eu vou terminar o 7º período em março e depois a gente começa o 8º período em abril, se eu não me engano. Tá meio avacalhado ainda, mas, né, é o que temos, então não tem jeito. Então eu vou esperar agora, eu vou entrar de férias, né, no início de março, e aí vai sobrar tempo para começar a ir, né, nas lojas. As meninas estão na escolinha, né, tanto a Ana quanto a Serena, então a partir da manhã vai começar a ficar melhor. Depois que passar esse período de carnaval, porque aqui no Rio tudo só funciona depois do carnaval, e aí tem que passar pelo período de adaptação, né, com a criança na escola. Mas a Serena tá super empolgada, super feliz que tá na escolinha, e a Ana também, ela ama a escola dela. Então, depois que tiver passado essa fase, começamos março, estou de férias, eu vou começar a montar o enxoval e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou mostrar pra vocês o bebê. Ó, já estou com barrigão. Ai, deixa eu ver aqui. Ó, já estou com barrigão. Estou com 22 semanas hoje, tá vendo? Ó. Então é isso, pessoal. Se eu esqueci de falar alguma coisa, provavelmente eu posso ter esquecido. Ah, vitamina. Estou tomando Materna, tá? A médica passou, foi a mesma que eu tomei período na gestação passada, gostei bastante. Então é isso. Tomei tomei ácido fólico até os 12 semanas. E não sei, não tem muito o que falar, eu acho. Talvez, né, na próxima semana, talvez no próximo diário já tenha algumas coisas para acrescentar. Vou fazer na semana que vem o morfológico, né, do 2º trimestre. Aquele exame que a gente vai ver todas, né, se tá tudo certinho, tudo em ordem com o bebê. Vou tentar gravar pra vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu não esqueci de comentar muita coisa com vocês, mas se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A data do meu parto tá prevista para dia 22 de junho, então vamos ter o bebê que vai nascer no frio. E confesso que estou um pouco aflita, porque Rio de Janeiro está parecendo São Paulo. Um dia está super calor e à noite está chovendo, caindo tempestade, raio, frio. Então não sei o que esperar deste inverno, mas compraremos roupas, né? Comprarei roupa tanto para o frio quanto para o calor, mas voltado um pouquinho mais para o frio, porque fez bastante frio o ano passado. Eu acredito que vai vir nessa pegada assim também. Que mais? De vitamina, estou tomando a Materna. Foi a mesma que eu tomei na gravidez anterior, gostei bastante. Ela é ótima, né? Uma vez por dia que você toma. Então, no início eu tomei só o sulfato ferroso. No início eu só tomei o ácido fólico. E é isso, gente. Eu acho que quando você tá grávida, passando por isso pela 3ª vez, eu acho que as coisas são mais leves, sabe? Você já sabe o que esperar. Eu já sei os exames que eu tenho que fazer, então eu não fico esperando o médico, não fico angustiada. Se eu tenho algum sangramento, alguma coisa fora do normal, eu penso, foi assim com as meninas, então isso já me acalma. Mas é isso, então um super beijo, eu amo muito vocês, eu agradeço muito se você tiver assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. E também vou deixar aqui o Instagram passando, né? Prometo que eu vou começar a postar mais vezes, não só aqui, mas como lá também, tá bom? E é isso, gente, muito obrigado, um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!